A importância das boas obras. Só existe uma coisa que pode testemunhar a favor ou contra uma pessoa, tanto aqui nesse mundo, diante dos homens, como diante de Deus. E essa coisa é as obras que a pessoa pratica. Uma boa pessoa não pratica más obras. E nem uma pessoa má vive na prática de boas obras. Então as obras, ela é o testemunho vivo, testemunho ocular de que uma pessoa é boa ou má, de acordo com aquilo que ela vive. Não é o que ela prega, não é o que ela fala, mas é o que ela vive. Então, lá em Mateus 5,16, diz assim: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Então, o conselho de Jesus é que brilhe diante dos homens, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. O bom caráter, a pessoa de bom caráter só se revela por meio de boas obras. Se a pessoa tem um caráter bom, é uma pessoa do bem, você pode estar na certeza que ele vai revelar isso através de seus atos. Das palavras, mas muito mais dos atos do que das palavras. Boas obras, só pessoas que têm bom caráter é que vão praticar cotidianamente as boas obras. Caso contrário, elas não vão, porque a gente faz aquilo que está no coração, né? Nossos atos expressam os nossos sentimentos. Aquilo que está lá dentro do coração, das intenções do coração, é revelada na prática. Mateus 11,4 diz assim: respondeu-lhe Jesus. Certa vez, João Batista estava preso. E ele estava sofrendo demais na prisão. E o Senhor Jesus andava na região. Não era tão perto, mas andava. E ele ficou triste porque o Senhor Jesus não foi lá visitar ele e também não operou algum milagre para tirar ele de lá. Ele mesmo tendo batizado o Senhor Jesus e visto o Senhor Jesus, viu o céu, ouviu a voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a apontar para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na hora das aflições demais, as aflições eram demais, ele pensou que talvez poderia ser outro. Então ele mandou os discípulos dele. João Batista tinha seguidores. Mandou ir lá perguntar para o Senhor Jesus se ele era realmente, de fato, Filho de Deus, prometido para salvar o mundo, ou se ele ainda deveria esperar por outro. Aí o Senhor Jesus não quis responder com palavras. O Senhor Jesus falou com eles assim: vocês ficam aqui e vocês vão ver o que eu vou fazer. E respondeu-lhe Jesus: ide e anunciai a João as coisas que eu viste e vê. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. Está lá em Mateus 11,4. Então os discípulos foram lá e contaram para João tudo que ouviu e viu. Aí João reconheceu realmente que era o Filho de Deus. Por causa de que João reconheceu? Por causa das boas obras. Por causa das obras. As profecias apontavam que o Senhor Jesus ia fazer essas coisas. E realmente ele
estava fazendo essas coisas. Então provou que ele era o Filho de Deus, pelas obras. As palavras têm influência muito grande, mas a prática das boas obras tem muito mais poder. O testemunho dado por meio de boas obras é um argumento irrefutável. Irrefutável. Não tem como refutar. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Louvar só com os lábios, só conversa jogada fora, isso aí não tem muito valor. Pelo contrário, né? Tem seus valores a palavra, mas não é isso que comove o coração. Isso não justifica o caráter de uma pessoa. Lá em Mateus 15:8 diz: esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 15:9 em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então as pessoas adoram a Deus em vão, mas na hora de ensinar e de viver, vive as coisas erradas. É igual o caso aqui que a gente vê as pessoas negando aí, dizem que guarda os mandamentos da lei de Deus, mas faz guerra contra o primeiro mandamento. Essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão vivendo um evangelho errado, praticando más obras. Essas pessoas estão praticando as más obras, negando o primeiro mandamento, colocando uma doutrina pagã, uma doutrina politeísta, falsa, mentirosa da Trindade, no lugar do primeiro mandamento, quebrando assim a lei de Deus. Eles creem numa divindade politeísta, uma divindade falsa, mentirosa, uma divindade que nega o primeiro mandamento. Eles não gostam de falar de trindade porque eles têm vergonha, um pouco de vergonha, né? Mas então inventaram aí a divindade politeísta e colocaram no lugar da trindade para tentar enganar, né? Mas não engana. Então nós vemos aí que a importância das boas obras. Uma pessoa fala, às vezes, que segue uma coisa, mas está fazendo guerra contra a lei de Deus. Então essas pessoas que estão aí, eles estão vivendo o evangelho errado, praticando coisas que não pode. Coloca a doutrina pagã da Trindade no lugar do primeiro mandamento. Diz que ama a Deus, diz que ama a sua lei, diz que são filhos de Deus, mas coloca a doutrina da Trindade acima da lei de Deus. Isso é um pecado terrível. Se você está fazendo isso, pare de fazer, porque você vai ser pesado na balança e achado em falta.